galinha. Não, lá no meu lote eu crio galinha. Então eu não posso trazer os patógenos de lá pra cá. Por isso o manejador ele tem que tomar banho, ele tem que ter a bota, ele tem que ter a luva, ele tem que passar pela desinfecção. Pra ele não trazer a sujidade de fora pra dentro. Até, e é claro que essas galinhas, gente, elas vão criando certa imunidade também, né? Mas a gente tem que ter esses cuidados. E ela sai? Aí elas saem pelas portinhas. Tem 3 portinhas porque a gente tem 3 piquetes. Aí aqui a gente vai ter ventilador, vai ter climatização, né? Por causa do clima. Fez frio, sobe cortina. Choveu, mas tá calor, deixa meia cortina, né? Então o tempo tá tranquilo, abaixa a cortina toda. Tá muito calor, ventiladores, né? Então, isso aqui é fibrocimento. A ideal é aquela telha sanduíche, que ela é térmica e tudo. Mas o que é a ideia do projeto? A gente construir tudo de acordo com a condição do nosso povo. Então, se eu chego no lote de qualquer um deles, eu vou falar, vou escrever um projeto e falar, gente, qual o material que você tem? O que é que eu posso usar que você tem? Você tem madeira? Você tem madeirite? Você tem uma lona? Vamos fazer de acordo com o que você tem, mais dentro da legislação. Então, as metragens, 200 aves dentro dos 40 metros quadrados, que é o exigido, né? O mínimo. Ali é uma bombona de água de 50 litros, que supre a necessidade do dia. Então, todo dia, aquela bombona tem que esvaziar. Quantas galinhas vão ser criadas aqui? 200. 200. Então, se não esvaziou, se ela ainda tá um pouco cheia, pesada, tem ave que não está bebendo água. Então, eu vou procurar o porquê que tem ave que não está bebendo água. Né? Ou se não esvaziou cedo demais. O que aconteceu para estar bebendo mais água, entendeu? Do que o necessário. Dentro do galpão a gente vai ter termômetro, tem termômetro para água. O sistema, quando elas chegarem, a gente ensina elas a beberem água, né? O copinho aqui é para não cair água na cama. Então aqui por cima do cal vem a cama de frango, né, de maravalha, que também vai cama de frango, cama de maravalha nos ninhos, dá para ficar fofinho para elas botarem. Maravalha é madeira, vocês falam serragem? Serragem só que grossa, né? A serragem fina não pode, causa problema respiratório. Então tem que ser aquela mais grossa. Mais grossinha, isso. Vamos implantar 3 aviários, um em cada área nossa de acampamento. Então a gente vai ter 600 ovos, porque 600 aves, né? Ela em capacidade total serão 60 ovos dia para produzir. Então um vai ser aqui no... É um na Serrinha, um no Pátria Livre que está em construção. Esses 2 e acampamentos. O outro é no Maria da Conceição, lá em Itatiaia-Sul. Itatiaia-Sul, Isso. região metropolitana de Belo Todos estão em Horizonte. construção, mas como a gente começou, a gente foi aprendendo com um para ir fazendo. E o custo total hoje com a ave é 40 mil? Até agora, Média de 45. Em média de 40 mil, e a gente consegue abaixar o custo, igual a Kelly falou. O pensar nosso é como que a gente pode fazer de forma que o pessoal consegue replicar, né? É um custo ainda alto? É. Mas a gente já sabe forma de tentar abaixar. Como a gente tinha o programa, né? A gente fez a melhor forma, assim, pra depois conseguir legalizar. Por isso a gente não colocou muitos recursos técnicos, né? Porque depois a área sendo legalizada, a gente consegue certificação de ovo orgânico, a gente consegue algum tipo de certificação para agregar valor, né? Por isso que aqui não compensava fazer de madeirite, com de outras formas mais alternativas. Mas a gente, dentro do projeto, consegue fazer para os lotes de forma mais alternativa, que abaixa esse custo. E aí, futuramente, a gente já está pensando, a gente brinca a questão do galo, né? Mas futuramente a gente vem pensando, agora a gente tem o ovo, né? E depois, como que a gente pode criar o pintinho? Ter uma unidade onde que a gente produza o pintinho também. Produza não, é feio, né? Onde que nasçam os pintinhos e a gente cuida, onde que tem uma maternidade, né? Produzir é feio, né? É mesmo que eu vou produzir menino, não vou, né? Aí tem que ser feliz. Mas aí tem como a gente pensar nisso também, né? Que é outra unidade, que é de forma diferente, né, Kelly? Aí tem que pensar de forma diferente, né? Porque assim, a gente chama de núcleos, né? Um núcleo na avicultura, eu só posso ter um tipo de sistema. Eu posso construir
outro galpão dentro do meu núcleo. O núcleo seria essa cerca de 1.500 metros aí, né? Eu poderia construir outro galpão dentro desse núcleo, porém eu só posso colocar poedeira. Se eu quiser construir um galpão para produzir pintinhos ou para produzir reprodutoras, aí eu tenho que construir em outra metragem. 3 quilômetros de distância desse aqui, inclusive. Entendeu? Então, dentro da legislação tem essas exigências. Então, para poedeiras, eu posso subdividir isso aqui. Para outro tipo, não posso. Não posso colocar aqui um círculo de pintinho. Eu tenho que construir em outro local. Mas por que tem que ser distante assim? O Ministério É porque o tipo de doença dos pintinhos é diferente do tipo de doença de cada fase de criação. O Ministério faz essa exigência. Faz. E merece. Kelly, posso fazer uma pergunta? Sempre. Então, se eu entendi, serão 3 aviários nesse aumento Sim. dos Dois 3 já estão acampamentos em do MST aqui civilização. da região metropolitana de Belo Horizonte. Perspectiva de 600 ovos por dia. Vocês já fizeram os cálculos por mês, por ano, daqui a 5 anos, com a produção? Ainda não, dessa quantidade a longo prazo não, porque a unidade ela foi criada para ser uma escola, né? A gente vai ter essa produção e a gente vai ter que dar um destino a essa produção. Mas o objetivo dessas unidades é ensinar o povo sem terra a trabalhar. Ensinar que eles podem trabalhar dentro da legislação, com metragem certinha, sem risco, sem medo. Mas a gente sabe, por exemplo, 600 aves, então não vai ser dos 600 ovos dia, gente. Tem dia que uma ave não bota, então 200 aves eu vou calcular aí de 160 a 180 ovos dia, né? Porque a gente tem uma margem de perda, de morte, né? Morre uma, morre duas, sempre vai ter isso. Então uma média de 160 a 180. De acordo com a estação do ano também, né? De acordo com a estação. Aqui a gente vai fazer programa de luz, né? Que minimiza um pouco essa queda. O programa de luz mantém a ave na produção. Se eu não faço programa de luz, ela vai diminuindo o pico de produção até ficar. Kelly, última E perguntinha. essa gestão aí é algo que vai ser pensado junto com os moradores e com a direção. São 3 aviários, a ideia é que eles trabalhem em conjunto, então é um pensamento que eu só posso ter ele depois de uma conversa com a regional. Kelly, tem um movimento ambientalista que questiona muito as granjas. Sim. Como se é um sistema de tortura às galinhas. Mas a apiária aqui é muito diferente, né? Oh, bastante. Às vezes o pessoal briga muito comigo porque eu sou meio chata. Mas é por isso, eu quero que elas tenham água. A água delas, vocês podem ter certeza, muito mais limpa que as outras do ser humano, eu não estou vistoriando, mas a delas, eu quero, tenho que ter certeza. Então, é verificar o pH da água, clorar a água sempre que necessário, fazer o manejo. Então, o meu intuito como profissional é garantir o bem-estar delas, tanto o físico quanto Espaço o para elas mental. circulares também será grande, Vocês né? veem que aqui, aparentemente, é pequeno, mas elas não ficam aqui o tempo todo. Elas dormem aqui, elas saem, elas voltam, elas comem, elas bebem água, elas ficam nos piquetes, né? Tem os quintais aqui, né, Agora, pra elas, num né? sistema convencional, elas ficariam presas no espaço, comeria, dormiria, viveria dentro desse espaço. Aqui não. O local aqui é para proteger a comida, proteger a água, proteger a postura. E, por exemplo, se tem um gavião, elas correm para dentro do galpão. Se elas não se sentem seguras lá fora, elas correm para cá. Inclusive o galo, quando a gente usa o galo, é porque o galo dá proteção para a ave. Ele é importante, viu, ave? Mas e outra coisa também, né? Mas por que a gente não usa? A gente não usa o galo. Olha que as feministas não vão gostar dessa história. Eu sou feminista e gosto. Então, assim, a questão de não ter o galo é porque o ovo galado, ele perde muito rápido. Então, se eu vou vender ovos, eu não posso ter um ovo galado no mercado, né? Eu vou ter um embrião sendo maturado ali, né? E aí, por isso, a gente não vai ter galo. A gente já tem experiências bem sucedidas no movimento, né? No Triângulo, por exemplo. O Triângulo já acessa hoje o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Triângulo Mineiro. Que vai para as cozinhas solidárias. Então é um programa do governo federal que compra o ovo do agricultor lá via cooperativa e que hoje a gente já entrega esse ovo nas cozinhas solidárias de Belo Horizonte, que é nesse mesmo sistema. É um ovo caipira, de qualidade, né? Que não tem
veneno, que ele é criado feliz e que não tem todas essas coisas do agronegócio, né? Essa forma de produção do agronegócio que acelera, mas que ao mesmo tempo não traz um alimento de qualidade. Então o objetivo aqui também é esse, né? Que a gente consiga acessar essas políticas públicas e levar o alimento para a mesa do povo. Sim. Né? Mais do que, acho que todo mundo quer comprar ovo caipira, né? Mas mais do que a gente poder comprar, a gente que consegue comprar, é que isso chegue nas escolas, é que isso chegue nas cozinhas solidárias, que a gente tenha uma produção maior para que a gente acesse todos esses mercados, né? Que vai chegar no consumidor que pode comprar, mas que ele chegue na população, na classe trabalhadora como um todo. Então essa quantidade, né? Que a gente aumente cada vez mais, para que a gente consiga, quem dera a gente atender todas as escolas, né, de Belo Horizonte com ovo, imagina? Um sonho, né, o nosso ovo chegar nesse lugar. Parabéns. Registrando aqui para Gilvander, 24 de novembro de 2024. Que a Kelly falou, né? A gente ainda está pensando na questão da alimentação, né? Porque queira ou não, a gente aqui vai ficar por um tempo tendo que comprar milho da casa de agropecuária. É milho transgênico, é milho híbrido, é cheio de veneno. Como é que ela vai ser feliz comendo veneno? Não dá, né? Então a gente já vem pensando, por exemplo, esse piquete de baixo vai ser o último piquete que as galinhas vai chegar, né? E não dá tempo da gente plantar os primeiros piquetes. Então os primeiros vão ficar com braquiária, mas a gente já está pensando numa grama que chama Tifton, que é aquela que faz o feno, né? Então a gente vai entrar com o Tifton aqui nessa de segurança, para depois multiplicar. E estamos pensando em começar a plantar o sorgo, porque o sorgo ele é mais rústico, ele adapta bem. Vocês podem, não sei se alguém aqui é de roça, né? Mas se você pega o esterco, que o gado comeu o sorgo e tem semente, nasce. E nasce bonito, né? Então a ideia é que a gente plante o sorgo e tem que substituir pelo milho. Porque não é que a gente vai fazer maldade com a galinha, né? Não. A galinha não come só milho, é o agronegócio que coloca e embute na nossa cabeça que ela vai comer só o milho, né? Mas a gente pensa nessas outras alimentações, assim como a nossa, porque o problema da agroecologia, a plantação, para nós, beleza, a alimentação pra gente, né? Mas agora você não pensa no animal, o porco ele pode comer um milho transgênico, tá tudo bem. E você fala que ele é feliz, não é. O porco come só milho, soja, trigo, só. O porco não pode comer outras coisas? Ele não pode comer uma gliricídia? Ele não pode comer um sorgo? Ele não pode comer... Não tem outras alimentações que a gente pode adaptar? Ele não pode comer um urucum, né? Para colorir o ovo, ficar bonito, vermelho? Então é essa a proposta nossa. As unidades, nossas unidades de experimentação, de formação. Então tudo isso foi implantado em forma de... Tudo que vocês forem ver... Foi em forma de mutirão, a cozinha foi em forma de mutirão, a gente está aprendendo receitas na cozinha em formas de mutirão, porque a ideia é a gente mostrar para o povo que a gente não só come o que o agronegócio fala que a gente come, o que o mercado embute na nossa cabeça e a cultura que a gente tem que comer. A gente come o que a terra dá, e a terra da abundância, da fartura, é só a gente ter o conhecimento, né? E aí observar, que os nossos companheiros indígenas fazem muito isso, né? Eles vão na mata e eles não passam fome. Por que a gente fala que a gente passa fome com mata aqui? Então a gente está trazendo essa origem de novo. E a galinha vai pela mesma ideia, né? E tirando um ganchinho do que a Ana está falando, inclusive agora em dezembro a gente entrega as unidades e eu já tenho a parte do seminário para ensinar eles a fabricar ração alternativa, né? Então a gente começa o trabalho aqui, eu falo que começa porque quando a gente termina um projeto, ele reinicia, né? Para a construção começa o dia a dia, então é a continuidade de um projeto. Em concomitante a isso, a gente vai fazendo os seminários, as oficinas, ensinando eles a fazer essas rações alternativas. Por isso que eu disse, né, que nas cercas vivas foram plantadas coisas que podem ser usadas nessa ração alternativa. Porque a galinha precisa do milho, precisa. O milho é o energético, né? Mas ela precisa de proteína, ela precisa de mineral, ela precisa de vitaminas. Então, essas oficinas, esses seminários, vai ensinar para eles qual tipo de planta tem esse nutriente que a ave precisa, ou o mineral, né? A quantidade. Então, a gente já está preparando isso também. Entrega o aviário com as aves e já ensinando a preparação. Não ensinar só o manejo diário aqui, mas ensinar também como produzir uma ração alternativa sem ser aquela só comprada na agropecuária, né? E assim, a ideia é que o pessoal aprenda e replique isso nos lotes
né? E Ô, que Kelly. o movimento tem essa cara aí fora. Kelly, e na sua camiseta o que é? Coopertrack. Coopertrack é a cooperativa de trabalho do movimento. MCT. É a cooperativa Do dos MST. técnicos, né? Isso. Cooperativa É a dos de técnicos do trabalho MST. Isso. Das técnicas. Nós somos 3 agrônomos, um engenheiro florestal, eu sou a veterinária, e aí tem a Ana e o Elias, que são técnicos também. E aí a gente vai conversando, dialogando. Quando eu, por exemplo, se eu não conheço uma determinada planta ali, eu junto, gente, essa aqui, me ajuda aqui. E aí a gente junta a equipe e trabalha junto. Não é o aviário que a Kelly construiu, é o aviário da equipe, que a gente pensou junto. Tudo a gente pensa junto e junto com a população. Como eu disse, tudo aqui foram o povo que fez. O pessoal do Zequinha fez isso aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de ir no Pátria, o povo do Pátria está fazendo aquilo lá, entendeu? Então cada aviário vai ter as mãos do seu povo. Importante saber disso, né? Porque tem gente que acha que sem terra é só invade Não, terra. a gente trabalha não é pouco. Cuida, inclusive, de acompanhamento técnico sério, Sim. né? Ô Frei, Todas as essa partes da cooperativa é vida. uma cooperativa que os meninos disse, de trabalho é estadual. É uma cooperativa que todo trabalho, quando a gente conquista, porque é com muita luta, né? A gente tem que falar que os programas nossos é em cima de luta. Esse programa de recuperação do Médio Paraopeba, ele é pelo crime da Vale. O programa de agroecologia do Rio Doce é em cima do crime de Mariana, que inclusive da Samarco, foi inocentado, né? Esses dias. Enquanto a gente luta e vai lutando, aí a cooperativa entra para contratar e fiscalizar, né? E fazer esse controle de trabalho de quem é contratado. Então ela gesta esse recurso e é responsável por prestar conta, por acompanhar o serviço, por contratar e traz os técnicos que é a cara de Sem Terra. A Kelly, ela é sem terra, ela é formada pelo Pronera, né? Assentada, filha de assentada, né? Sim. Então assim, Unai. Olha, então, assim, eu fui criado lá, ué. Eu falei, meu Deus. Criado no Unai Arinos. Os técnicos nossos, não é igual aqueles técnicos da Emater, do Senar, que vai lá, manda fazer, vira as costas e vai embora. E aí depois volta, se deu certo, deu errado, depois eles veem. Não, os técnicos nossos estão no dia a dia nosso, estão com as nossas famílias, escuta a história das nossas famílias, que é importante, né? As nossas famílias, elas vêm com conhecimento, elas vêm com história. E aí os técnicos escutam essa história e trabalham com as histórias. O que eles fazem? Como eles fazem, como a gente melhora o que eles fazem juntos. Não é apenas passando a forma técnica que a faculdade manda. É aprendendo junto com eles como melhorar. E isso, quem quiser viver também, a gente pode vir, que a gente tem mutirão todo dia, né, Tem. E eu sou boa pra trabalhar, Todo dia. viu? E a gente tá tendo mutirão nas áreas, pode vir, pode acompanhar, que vocês vão ver na prática, que os nossos técnicos trabalham. Trabalham mesmo. Não é só o agrônomo, não só fala que tem que fazer, não. Terra nem chão. Ontem, você tava na cozinha? Não, eu tava arrumando cano. Dando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pois sem mulher a luta vai pela metade. Participando sem medo de ser mulher, fortalecendo movimentos populares. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher.